dia, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever. Hoje é dia 30 de janeiro de 2020. Vocês lembram da visita do Emmanuel Macron lá em Israel, que ele foi entrar numa igreja católica e aí ele teve problema com os policiais? Então a mídia lá de Israel colocou o porquê que ele quis expulsar a polícia lá da igreja. O segredo por trás do motivo pelo qual Macron tentou expulsar a polícia israelense de uma igreja em Jerusalém. A verdadeira razão. Amit Barak, fundador da Documentar e Monitorar Atividades Não Autorizadas, a DNU, uma organização voluntária que expõe atividades legais e de ativistas anti-Israel em Israel com vistos turistas, afirma que sabe a verdadeira razão pela qual Macron quer manter a polícia israelense fora da igreja histórica. Segundo Barak, dentro da igreja há uma operação ilegal contra Israel, ocorrendo em um complexo interno na propriedade da igreja de Santa Ana, sob disfarce do governo francês. Qualquer pessoa que tente entrar no complexo é imediatamente instruída a sair pelas autoridades francesas no local. Além disso, um veículo diplomático fica de guarda do lado de fora do complexo interno durante o horário de visitas. Isso porque esse complexo é a sede da EAPPI em Israel, uma organização do Conselho Mundial de Igrejas que se envolve em atividades de BDS e anti-Israel, Barak disse a Brick Israel News. A organização é ilegal, pois não obteve as permissões adequadas para operar em Israel. É por isso que eles trocam voluntários a cada 3 meses, pois é o limite para visto de turista, explicou Barak. Por ser propriedade francesa, o governo israelense não entra no complexo. Segundo Barak, essa imunidade não oficial permite que os ativistas da EAPPI rastreiem e registrem movimentos da IDF em Hebron, algo ilegal para os turistas, acrescentou Barak. De acordo com Barak, a EAPPI é conhecida por ser antissemita e seus ativistas foram pegos espalhando propaganda antissemita nas mídias sociais também. Eles se mudaram para esse local há 6 anos e é a primeira vez que o presidente francês visita desde que a EAPPI se mudou para a igreja de Santa Ana. E a coisa vai ficando pior. Macron visitou o Monte do Templo como convidado do Waqf jordaniano, os custodiantes não oficiais financiados pela Jordânia. Não havia delegação oficial israelense presente durante sua visita ao local sagrado. Isso deixou a estreia francesa sujeita a uma narrativa muçulmana unilateral que não foi contestada por ninguém presente. De acordo com a mídia árabe, o guia Waqf, que se referia ao rei Abdullah da Jordânia como o defensor dos locais sagrados cristãos de Jerusalém, apesar do acordo de paz com a Jordânia se referir exclusivamente aos locais sagrados muçulmanos. Além disso, sua visita foi coordenada entre o consulado francês e o Waqf jordaniano, sem envolver ou mesmo informar qualquer diplomático israelense. Aí você vê o Macron recebendo aí uma honraria aí do povo árabe. Mau momento. Embora Macron supostamente ter chegado a Israel para comemorar o 75º aniversário da revolta no gueto de Varsóvia, ele se encontrou com o negador do Holocausto e o presidente da AP, a autoridade palestina, Mahmoud Abbas, na quarta-feira em seu palácio em Ramallah. Então você vê aí que ele tem uma amizade profunda, uma intimidade. Ele já escolheu o lado dele, ao meu ver, tá, gente? Ao meu ver, uma opinião. Tudo que ele faz, ele visitou o Monte do Templo como o Monte do Templo fosse dos palestinos. Tanto que ele recebeu honraria lá, foi visitar o... Eu prefiro colocar líder palestino, porque presidente tem que ter país. No palácio dele, destratou os israelenses. Você vê que tem ilegalidade na igreja que ele entrou. Então você vê que o cara não é a favor de Israel. Não é. E ele está deixando isso cada dia mais claro. Por isso ele não é o meu candidato ao Messias judeu. Mesmo ele sendo judeu, que eu acho que ele mesmo se assume dessa forma, não é o meu candidato por essas e por outras.
E agora, falando do Tratado de Paz, o acordo do século do Trump foi reescrito de uma maneira que os palestinos o rejeitassem. Talvez esse fosse o plano. Fontes israelenses que foram informadas sobre o plano de paz de Jared Kushner, que será publicado no início dessa semana, dizem que basicamente manterão a situação atual, que são consistentes com posições da direita e religiosas. Gantz diz que vai levar o plano de paz de Trump ao Knesset para a votação na próxima semana. O movimento provavelmente desafiaria os rivais do Blue White à direita que apoiaram a proposta, mas se opõe à oferta de um Estado aos palestinos. Alinhado a Trump, Brasil sediará a reunião dos Estados Unidos sobre paz no Oriente Médio. Contagem regressiva, né? Se o plano de paz for bem sucedido, Kushner receberá elogios como arquiteto do plano de Trump herdará todas as manobras para conseguir um prêmio Nobel da Paz. Aqueles próximos à família Trump dizem que Kushner costuma dizer: não se preocupe, eu darei esse Nobel. Então, a coisa tá assim, né? Pela reportagem, o Kushner promete que esse plano vai sair. E aquela coisa do Macron encontrar com o líder palestino no Santo Monte, né? No Monte do Templo. É muita coisa que a gente não sabe, é muita coisa que a gente não tá à luz. Alguns sites, algumas pessoas, alguns lugares, algumas reportagens estão falando que o Macron falou para o líder da autoridade palestina não aceitar, porque ele teve uma posição muito diferente depois que ele teve o encontro com o Macron. Mas aí a gente não sabe porque a conversa não foi gravada. Aí gera-se especulação. Agora, pelo que a reportagem fala, o Kushner ele não desistiu. E o Trump, se ele conseguir esse tratado, ele vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, assim como o seu antecessor Barack Obama. Então essas são as notícias que eu tenho para vocês hoje. Sim, tem mais uma. Hoje saiu também uma notícia muito importante. O Benjamin Netanyahu foi acusado formalmente, né, teve a intimação mesmo do suborno, da corrupção, e ele vai ser julgado daqui a um mês. Antes das eleições ele sairá o julgamento dele. Se ele for condenado, o que eu acredito que deve ser, não sei como a justiça israelense não tem esse conhecimento, ele não poderá ser mais primeiro-ministro. E nem o partido dele, pelo que eu entendi, vai poder indicar ninguém, porque passou o prazo dos partidos indicar o seu líder. Então o partido dele, o Likud, indicou ele. Se ele não participar das eleições por causa desse julgamento, então o Likud não terá um representante nas eleições. Praticamente o Gantz vai ir para as eleições sozinho, representando o azul e branco. Palestinos dizem 1000 vezes não ao plano de Donald Trump. Sirene de alerta de foguetes soam na cidade fronteira de Gaza. As sirenes do sul de Israel foram acionadas por um monteiro que foi disparado da faixa de Gaza, disseram os militares. O projétil parece ter caído em um campo aberto na região de Eshkol, a leste do sul de Gaza. Não houve relato de feridos ou danos. Kushner critica liderança palestina e pede para deixar de lado os contos de fada pela paz. O conselheiro sênior do genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner, lançou na terça-feira ataques contundentes contra a liderança palestina, que ele disse mentir ao público palestino por anos, prometendo contos de fadas que não podem ser alcançados. Em entrevista à mídia que Kushner deu à rede pan-árabe de Al Jazeera e a emissora norte-americana CNN, ele respondeu perguntas sobre o plano de paz da administração Trump divulgado no início do dia e com o qual o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que concordaria. Aí bem grande a entrevista que ele deu, eu vou ler só alguns pedaços, mas eu estou deixando aqui para você ler. O povo
Palestina está em uma trajetória terrível, graças a muitas decisões ruins de sua liderança. O povo palestino precisa de uma oportunidade para levar uma vida melhor. Todo mundo árabe está implorando aos palestinos que resolvam isso. Você tem cooperação de segurança com Israel. Israel é uma superpotência tecnológica. As pessoas querem fazer negócios com eles. Há muita coisa que pode acontecer agora, que pode ser muito, muito positiva para a região do mundo. Rompendo com antigas administrações dos Estados Unidos, o plano prevê a criação de um Estado palestino em parte da Cisjordânia. Aí ele está falando mais, dizemos 1000 vezes, aí está falando o Abbas dizendo não, acordo do século. Em declarações à CNN, Cush também acusou a liderança palestina de chamar um dia de raiva na Cisjordânia em resposta ao plano de paz. Enquanto Hamas pedia um dia de raiva, a Palestina não o fez. Mas Abbas indicou que suas forças não impedirão os manifestantes. O que eles estão chamando? Eles estão pedindo um dia de raiva? Quem você conhece quem governa um Estado que quando não consegue o que quer chama um dia de raiva? Não é assim que as pessoas que são capazes de administrar um Estado trabalham. Se eles estragarem esta oportunidade, e novamente eles tiverem um histórico perfeito de oportunidades arruinadas, eu acho que eles terão muita dificuldade em olhar a comunidade internacional de cara dizendo que são vítimas, dizendo que têm direitos. Isso é muito para eles, se eles vierem para a mesa e negociarem. A liderança palestina tem que fazer uma pergunta, disse Cush. Eles querem ter um Estado? Eles querem ter uma vida melhor? Se o fizerem, criamos uma estrutura para que eles possuam e trataremos de uma maneira muito respeitável. Se não fizerem, não vão estragar uma outra oportunidade, assim como estragaram todas as outras oportunidades em sua existência. Você tem 5 milhões de palestinos que estão realmente presos por causa de uma má liderança. E aí ele vai e termina com Israel concordando o plano. Então Israel aceitou o plano. Vocês os verá cada vez menos isolados internacionalmente e verá cada vez mais pressão sobre a liderança palestina para fazê-lo. Então o Cush ele não desistiu.